E a gente volta a falar sobre a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que entra no 10º dia sem a menor sinalização de um acordo de paz. A gente vai conversar sobre esse conflito com o Marcelo Suano, que é consultor de risco político e relações internacionais. Marcelo, sempre uma honra recebê-lo aqui no Hora News. Muito obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde, Sônia. A honra é toda minha. Como eu sempre tenho falado, é um prazer, um privilégio poder contribuir com o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Aproveito e cumprimento todas as pessoas e as mulheres pelo dia de ontem. Obrigada, Marcelo. Agora, ontem a gente teve um novo fato, que foi a escolha do novo líder supremo do Irã. O que isso representa nesse momento em que a guerra está, Marcelo? Que o Irã, de fato, não quer mostrar força e o regime, pelo jeito, não vai mudar. Exatamente. Você trouxe já os pontos essenciais. O regime não quer mudar, mas aí fica uma consideração que, da minha perspectiva, eu acho que representa os fatos concretos. Não é nem uma questão do regime querer ou não mudar, ele não pode mudar. Por que ele não pode mudar? Todo regime tirânico, quando ele se estrutura, ele cria uma vasta rede de indivíduos que são beneficiários diretos ou indiretos. E esses indivíduos, eles não apenas dão um sustentáculo para o regime, mas eles dependem dele. E quanto mais tirânico, maior é essa rede. É óbvio que existe um limite em torno do qual, ou melhor, a partir do qual você pode estruturar como vai ser a ação. No entanto, o regime não pode cair da perspectiva desses indivíduos. Razão pela qual foi simbólica a escolha do Mojtaba Khamenei. Por qual razão? Porque já vem um nome praticamente para dizer: vocês retiraram uma peça, mas nós colocamos outra que significa exatamente a mesma postura, o mesmo desempenho, as mesmas ideias, a mesma simbologia. Ou seja, é um símbolo para indicar que a simbologia anterior se preserva. Ou seja, o regime está e vai até o fim. Por qual razão? Porque eles não podem negociar. A escolha do Ali Khamenei traz alguns problemas, entretanto. Eu acho que foi no ano passado, eu creio, que houve uma discussão muito grande sobre a possibilidade jurídica de o filho do Khamenei poder assumir ou sucedê-lo, porque já havia a possibilidade da saída do Ali Khamenei ou da sua morte. Isso no ano passado, eu tenho a impressão que era no início do ano passado. E a grande questão era, se é uma república, eles não podem ter uma dinastia. Além disso, há entraves jurídicos que impossibilitavam. Eles simplesmente já queriam ignorar naquela época e agora ignoraram. A questão é, há outros que estão angariando um cargo como esse. O problema que fica para todos e que responde à pergunta-chave. Esses outros estão tão grandemente comprometidos com o regime ao ponto de, mesmo tendo ambições próprias, quererem ou serem obrigados a apoiar a escolha, ou haverá uma possibilidade de que eles possam, de alguma maneira, se contrapor, porque existe uma rota de fuga para essas personalidades, entre eles o neto do Ayatollah Khomeini. Há muitas outras coisas que estão aí subjacentes a isso. O fato dele ter sido elevado à categoria de Ayatollah muito rapidamente, e sendo ele um clérigo de médio escalão, também já está trazendo desconforto. Mas o ponto essencial, e aí eu concluo, é a questão de que ele ser o homem da guarda republicana. Aí é que é a palavra-chave. A guarda republicana, ela se equipararia às milícias bolivarianas na Venezuela, como ela se equipararia, e aí por respeito à população, e em especial à comunidade judaica, eu não vou falar o nome, mas se equipararia a uma tropa militar que na década dos 30 apoiou aquele ditador que governou a Alemanha, que não apenas tinha uma parte de polícia, mas também tinha uma força armada que chegou a ter 700 mil indivíduos. Ele seria basicamente uma tropa de regime e não uma tropa para defender o Estado ou a sociedade. Agora, Marcelo, quando se deu início, essa escalada militar, o regime
tinha opositores dentro do próprio país, inclusive opositores que faziam manifestações. No início da guerra, a gente viu manifestações de opositores do regime em diversos países, né, manifestando que seria ali uma possibilidade de mudança do regime. Algo parecido com o que a gente viu na Venezuela, que quando começa a intervenção dos Estados Unidos, a gente aqui de longe, leigo, pensa, bom, pode ser uma brecha para que haja mudança do regime, mas isso está fora do campo de vista nesse momento, Marcelo? Sim. Curiosamente, Sônia, foi com você mesmo que acho que nós conversamos e você trouxe essa questão já apresentando muitos elementos. Eu achei fantástico, por quê? Porque já, inclusive, facilitava uma reflexão. E é interessante porque não dá para comparar a Venezuela, o regime venezuelano bolivariano, com o regime teocrático iraniano. Não dá para comparar. Esse é o primeiro ponto. Ali, na Venezuela, apesar de serem marxistas, socialistas, comunistas, apresentem como acharem melhor, ali existe um vínculo com o Ocidente, ou seja, há uma predisposição em se dizer ocidentais, mesmo que sejam tão ditadores ou tirânicos quanto, mas tentam se dizer ocidentais. Existe uma abertura da sociedade para buscar uma saída àquele regime, preservando valores ocidentais, e que eles acabam dizendo, somos socialistas, o socialismo também é ocidental, acabaria tendo algo do gênero. No caso do Irã, não. Não existem vínculos com os valores ocidentais, são completamente distintos. De forma que o regime por si, ele precisa se contrapor a tudo aquilo que possa significar mudança, seja em regime político ou regime de governo, que poderia se equiparar a mesma coisa, que é a forma como a sociedade participa das tomadas de decisão e controla os seus governantes, daí temos o modelo da democracia, como forma de governo, república, monarquia, ou seja, ali é muito difícil você fazer uma discussão dessa natureza. A única forma de ter uma substituição do regime é a sua extinção. Além dessa questão do regime propriamente dito, nós temos uma outra questão. Há dificuldades logísticas. Como assim? Na Venezuela, você tinha o mar territorial venezuelano, que está à abertura para o território venezuelano. No caso do Irã, não, é diferente. Você tem uma dificuldade de deslocamento de tropas, razão pela qual existe sempre a possibilidade da utilização dos soldados curdos ou dos curdos que estejam prontos para o combate. Da mesma maneira, tem que controlar o Estreito de Hormuz, adentrar na região marítima para que possam invadir o território. A logística é diferente também. Então, nesse sentido, a substituição do regime não se daria automaticamente. Ele tem que ser extinto totalmente. E para ser extinto, o cálculo que eu, de uma forma muito intuitiva, sempre fiz foi de 4 a 12 semanas. No mínimo 4, 5 ou 6. Por qual razão? Por causa dessas dificuldades logísticas. E por que tem que ter 12, 13, no máximo 14 semanas? Porque o Trump não pode estender essa guerra. Quanto mais ele prolongar essa guerra, pior fica para ele. Nos Estados Unidos, para as eleições de meio de mandato, que ocorrerão em novembro, e pior ainda, pode aí começar a impactar de uma maneira muito dura na economia internacional. E o Trump pode ter perdas muito grandes. Trump, o Partido Republicano e o governo norte-americano. Da mesma forma que acaba cansando o governo de Israel, porque ele vai ficar sujeito a bombardeios constantes. Esses são os problemas essenciais. Mas eu acredito que haverá a substituição do regime, uma negociação. Negociação já significa o quê? O regime está cedendo ao ponto de poder ser substituído em longo prazo, o que significaria uma queda propriamente dita. Certo, Marcelo, enquanto você nos respondia, a gente vê imagens ao vivo de Beirute, capital do Líbano. Agora são 5 horas e 5 minutos e a gente consegue ver ainda fumaça ali no horizonte, o que significa que os bombardeios contra o grupo terrorista Hezbollah por parte de Israel continuam, que é uma outra frente desse conflito. Exato. O Hezbollah é a principal, eu diria, ponta de lança ou não seria cabeça de ponte nem cabeça de praia, vamos botar como ponta de lança mesmo, das tropas xiitas ou do Irã. Por qual razão? Porque eles foram treinados e eles foram municiados, eles foram financiados diretamente pelo Irã, diretamente por grupos das Forças Quds. As Forças Quds são tropas especiais vinculadas à Guarda Revolucionária.
Ora, eu lembro que uma certa vez, conversando com você também, eu falei que as Forças Armadas iranianas elas são divididas em três ramos, diferente das Forças Armadas ocidentais. Você tem as Forças Armadas convencionais, que tem Marinha, Exército Aeronáutica, uma força de defesa antiaérea, e você tem a Guarda Revolucionária, que tem tanto Marinha, Exército e Aeronáutica, como também as Forças Quds, que são a tropa de forças especiais que atuam no exterior, tem os Basij e tem uma tropa aeroespacial, ou seja, também para tratar de drones, mísseis e fazer uma defesa antiaérea, tanto quanto a Força Armada convencional. As Forças Quds, elas trabalham exatamente no exterior e elas dão treinamento. Ora, os partidários do Hezbollah receberam treinamento, tanto das forças Quds quanto de outras unidades iranianas. E eles sempre representaram uma tropa deslocada, uma espécie de enclave, lá no Líbano, para atuar e invadir Israel. Por qual razão? Porque se Israel tem problemas logísticos para chegar ao território iraniano, o Irã também tem problemas logísticos para chegar ao território israelense. E por que falar Israel e Irã? Porque, para o Irã, Israel é um inimigo que deve ser extinto como Estado e, se necessário, com todo o povo judeu. É diferente do que está acontecendo agora. O povo iraniano não é inimigo do Ocidente, o Ocidente não vê o povo iraniano como seu inimigo. O que que é terrível para a sociedade e para a comunidade internacional é exatamente o governo iraniano, de forma que a postura tanto de Israel como dos Estados Unidos é vista pela sociedade iraniana como libertadora, ou seja, os militares que estiverem atuando vão ser vistos como libertadores. Aí, o que faz Israel? Está evitando que essa ponta de lança do Irã, que se baseia no Líbano, possa avançar. E vão continuar os bombardeios, até que o Hezbollah esteja anulado. Aniquilado é muito difícil, mas anulado é possível. Até porque o governo libanês não está desejando que o Hezbollah mantenha essa postura. Inclusive, já fez pronunciamentos dizendo que a guerra do Irã não é problema deles. E quando ele falou isso, não falou para os Estados Unidos, para Israel ou para o Irã, falou para o Hezbollah. Marcelo, você trouxe na sua análise agora há pouco, né, do tempo que essa guerra pode durar. A gente trouxe falas do Donald Trump, depois do secretário de guerra, de 4, 5 semanas, isso lá na semana passada. E agora a gente vê o preço do petróleo, né, subindo mais de $100 o barril. E isso é um indicador econômico que pode gerar inflação de forma global, inclusive nos Estados Unidos. E aí você trouxe as eleições que devem acontecer agora nos Estados Unidos de meio de mandato, e aí o Trump pode perder o Congresso e até o Senado. E, portanto, estender essa guerra não é tão interessante para o Trump. Você acha que, por isso, eles se encaminham para uma resolução mais rápida desse conflito ou ainda é tudo muito imprevisível? Não dá para responder essa pergunta agora. É interessante. No universo da possibilidade, tudo é possível. Agora, a questão é ver o que é provável. E a probabilidade, a gente pode tentar verificar se ela é alta ou baixa em função da necessidade concreta que alguém tem de chegar a uma determinada resolução. Você trouxe mais uma vez, Sônia, maravilhosamente os elementos chaves. Não pode o Trump permitir que essa guerra se estenda. Eles têm que atacar rapidamente, eles têm que manter o controle do mar, manter o controle do espaço aéreo iraniano, e eles não podem permitir que haja sucessões neste regime, criando um espaço para a entrada de alguém que possa compor um governo transitório, que eu acredito que poderia ser o Reza Pahlavi, que é o herdeiro do trono. É possível que seja isso. O Trump não pode permitir isso. Imagina, nós já estamos com o petróleo acima de $100. O que significa isso? O petróleo acima de $100 vai significar o aumento do preço dos combustíveis. O que significa isso? O aumento do preço do combustível significa o aumento do custo de transporte e logística para o transporte de alimentos e demais produtos. Todas as sociedades no mundo sentirão impacto elevando a inflação, que é algo palpável e é algo que é muito concreto. A sociedade, ela se pergunta de uma maneira muito clara: eu vou ter condição, com o dinheiro que eu recebi agora, poder comprar a mesma quantidade de comida para minha família depois e continuar tendo meios de trabalhar? No mínimo isso, a população pergunta.
Se para nós e para o restante do mundo isso é problemático, nos Estados Unidos, quando se fala de inflação, o impacto é muito maior, porque o norte-americano ele tem na sua cabeça a ideia de que ele pode programar a sua vida inteira porque a sua moeda é estável. Ele programa a sua vida, ele programa os seus passeios, ele programa a sua comida, ele programa, inclusive, a sua aposentadoria. Com a inflação, isso gera um caos. Qual é o primeiro resultado? A população se revolta, ou pelo menos ela se contrapõe àquele governo de prontidão, podendo, então, ceder aos opositores, e no caso do Trump, se os opositores ganharem nessa eleição de meio de mandato, que o Trump fez em um ano, é gigantesco. Nesse segundo ano, ele tem que dar resultado. Se porventura ele não der o resultado, essa eleição de meio de mandato entrega para os democratas a possibilidade de se contrapor ao Trump, incluindo discussões jurídicas sobre esses ataques que aconteceram. E se porventura eles conseguirem, tendo maioria, fazer uma discussão jurídica sobre os ataques, o que aconteceria no Congresso no ano que vem? Eles entrariam com um pedido de impeachment do Trump. Se ele não tem maioria na Câmara, entra com o pedido de impeachment. Se ele tem a maioria no Senado, o impeachment é barrado. Se ele não tiver a maioria nos dois, o impeachment pode acontecer. Então, nós temos 3 tragédias, 2 para o Donald Trump e 1 para o mundo. Para o Donald Trump, ele estende muito, vem a inflação, o povo apoia os democratas podem, na segunda tragédia para o Trump, pedir com o impeachment dele no ano que vem. Ou então acabar com o governo dele, se não der o impeachment, se não entrar com o pedido de impeachment, mesmo porque o sucessor, que é o Vance, o cara é muito bom, é linha dura, da perspectiva do Trump, é bom para o Trump. Não seria a mudança do governo do Trump, não. Mas para o Trump significaria um esvaziamento, e para o Vance, suponhamos, esvaziamento das políticas de governo. O problema é para o mundo também, que é a terceira tragédia. Isso significaria uma inflação sem controle e impactaria na economia mundial, trazendo elementos para os demagogos, para os ditadores, para todos aqueles que vão usar de violência para controlar o seu povo, porque é mais fácil para um tirano controlar o seu povo em situações de crise do que para um democrata ou para um regime democrático. Então, isso seria um caos para o mundo. Nesse sentido, o Trump ele é obrigado, a probabilidade é de que ele haja de uma maneira muito intensa para anular este regime, significando a anulação, a extinção do regime ou a queda, mantendo alguns elementos, mas substituídos por espécies de DLC, ok? Umas DLCs que possam surgir pelo Irã. É isso, Marcelo Suano, muito obrigada, pontuou muito bem probabilidade, possibilidade, as diferenças. Obrigada, Marcelo. Excelente análise, a gente encerra então com você, mas te convido para outros momentos voltar aqui no Hora News para a gente continuar nessa análise do conflito que dia a dia escala e traz repercussão no mundo todo. Marcelo, obrigada. Eu que agradeço, Sônia. Eu vou falar sinceramente, eu sinto orgulho em poder contribuir com o trabalho de vocês. Obrigada, Marcelo.